gente procurou alguns exemplos para ilustrar essas leis, como elas funcionam ou não. E um case bem atual e interessante, todo mundo deve conhecer, é do filme Tropa de Elite, que antes de ser lançado já era encontrado em qualquer barraquinha de DVD pirata, na verdade. Isso é um desrespeito à Lei 9.610, que no artigo 81 diz que a autorização do autor e do intérprete da obra literária, artística ou científica para a produção audiovisual implica, salvo disposição em contrato, consentimento para sua utilização econômica. E no mesmo artigo ele ainda diz tudo que tem que constar nessa obra para ela poder ser distribuída. Então, o contrato de produção audiovisual deve estabelecer o título da obra, os nomes e pseudônimos do diretor e dos demais coautores, o título da obra adaptada e do seu autor, se for o caso, os artistas e intérpretes e o ano de publicação, seu nome ou a marca que identifique também. Mas como foi uma divulgação assim, muito ampla, uma semana, um dia o filme estava disponível no Rio de Janeiro, que era onde se passava. No dia seguinte já estava disponível em várias cidades do Brasil. Então, infelizmente, não foi possível descobrir quem roubou a obra, na verdade, distribuiu de maneira ilegal. Mas caso fosse descoberto o autor, poderia ser enquadrado no crime do artigo 102, que diz que o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabida. E o artigo 103, que diz que quem editar a obra literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para estes os exemplares que se apreenderem e vai ter que pagar o preço de tudo que foi vendido, ou seja, devolver todo o dinheiro que ganhou vendendo essa obra ilegalmente. Por exemplo, se vocês distribuírem esse trabalho aqui, vocês já sabem o que acontece, né? A Rio Branco pequena. Para ilustrar um pouquinho das leis de incentivo fiscal, a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, a gente pegou dois casos, um muito positivo e um muito negativo. A gente vai falar primeiro do muito negativo, que é um chato pra caramba, que é o caso Chateau. Filme, o ator Guilherme Fontes, que todo mundo deve conhecer das novelas. Ele beijou a Sandy naquela novela Estrela Guia. Mentira, babada. Ela escolheu, eu acho ele bem pra caramba, mas enfim. Então, como todo mundo deve conhecer, que ele beijou a Sandy. Quem conhecer, Google. Guilherme Fontes. Que ele resolveu dirigir um filme sobre Assis Chateaubriand, que, como todo mundo deve saber, ou deveria pelo menos, é o magnata das telecomunicações no Brasil. E então o que ele fez? Ele foi atrás das leis de incentivo fiscal para que pudessem patrocinar suas obras. Vou fazer uma linha do tempo que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Em 95, a empresa do ator, a Guilherme Fontes Filmes Limitada, foi até o Ministério da Cultura com a ideia do filme para procurar recursos para poder desenvolver a obra. Ele conseguiu que fosse aprovado um orçamento de 12 milhões de reais. Até 98, ele tinha conseguido captar 8 milhões e meio desses 12 milhões. Só que no mesmo ano, ele declarou que as gravações iam ser encerradas porque não tinha mais verba. Foi quando os órgãos públicos começaram a achar muito estranho e a Controladoria Geral da União decidiu investigar e declarou que a produtora do ator não tinha cumprido com os termos contratuais. E acredita-se que
esse dinheiro foi caixa 2, né? Que ele foi utilizado para outros fins que não a produção do filme. Então, obviamente, Guilherme Fontes entrou com uma ação na justiça falando que isso era uma mentira, que a obra estava sendo produzida e os benefícios que ele recebeu estavam sendo destinados para a obra. Então, o que aconteceu? Em 99, o Ministério da Cultura encaminhou um pedido para o Tribunal de Contas da União para retomar essa análise, para rever todas as contas todo o processo do Guilherme Fontes. Então foi visto que que não tinha nenhuma irregularidade e ele foi liberado para continuar as gravações do filme. Tudo bem. Em 2000, Guilherme Fontes abriu um processo contra a revista Veja, porque na edição do dia 30 de agosto foi publicada uma matéria que mostrava as denúncias de irregularidade feitas com o uso desse dinheiro público. E ele falou que era uma mentira, que era a mente fértil da revista, da editoria da revista, que nada disso teria acontecido, que nada disso aconteceu. E esse processo caminhou até 2006, que a gente já vai entrar lá. Porque ainda tem muita água para rolar até a gente chegar em 2006 nessa história. Em 2001, Guilherme Fontes teve mais um ponto negativo, já que a Associação Polo de Cine e Vídeo, que era o estúdio onde ele guardava todo o material do filme, moveu uma ordem de despejo. Então, todos os 600 metros quadrados que ele utilizava para guardar figurino, estúdio, cenário, tudo isso foi retirado devido à inadimplência. Eram 16 mil reais de aluguel por mês que Fontes não pagava desde 99. Então, 4 anos sem pagar esses aluguéis. E aí foi quando abriram esse processo e o Guilherme Fontes abriu um processo em cima disso. Eu ainda não entendi porquê. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Tipo, ele era bem cara de pau. Exatamente. Cara de pau define. Eu sei que a gente devia ser imparcial aqui, mas não tem como, né? É difícil ser imparcial diante de um caso desses. Em 2002, o que aconteceu? O Ministério da Ciência e Tecnologia foi cobrar judicialmente dele os resultados. Porque eles foram um dos patrocinadores. Eles, juntando todos os benefícios que eles ofereceram, foi mais de 2,5 milhões de reais que o Guilherme Fontes recebeu da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eles foram cobrar porque, até então, depois de 7 anos, nenhum resultado. Assim como a Petrobras, de quem Guilherme Fontes tinha pegado 900 mil reais. E no mesmo ano, o que aconteceu? A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura foi transferida para a Ancine. Foi quando a Ancine começou a cuidar de tudo relacionado ao audiovisual. E nesse mesmo ano, Guilherme Fontes solicitou uma prorrogação para a data de entrega do filme pronto. Então, depois de 7 anos, ele ainda não tinha o filme pronto. Ele queria que fosse adiado até 2005. Mas foi negado, esse pedido foi negado, porque acreditavam que a Guilherme Fontes Filmes Limitada tinha a intenção de repassar a responsabilidade da execução desse filme para uma outra produtora. E o dinheiro, ninguém sabe.